Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Dor crônica, depressão e ansiedade. Estes três fatores, dor crônica, uma dor que não se resolve, seja onde for, pode ser uma dor visceral, uma dor cardíaca, uma dor digestiva, uma dor estomacal, uma dor intestinal, uma dor musculoesquelética de joelho, de pé, de ombro, de coluna, de cabeça, uma dor de origem neurológica, daquela pessoa que teve uma lesão, um AVC, um traumatismo craniano e o corpo desenvolve dores aleatórias e recorrentes, ou seja, qualquer tipo de dor crônica, aquela dor que não se resolve, que está presente há mais de 3 meses. Então é uma dor que tende a se cronificar, ou seja, se nada for feito para que ela seja resolvida, ela tende a se perpetuar, a continuar imperando, dominando ali a vida daquele indivíduo. E quando isto acontece, quando uma dor crônica existe, portanto não é resolvida, normalmente ela é acompanhada de sintomas depressivos e de sintomas ansiolíticos, ou seja, aquela pessoa começa a ficar deprimida. Às vezes essa depressão se manifesta com uma irritação, não apenas com apatia. Às vezes a gente acha que os sintomas depressivos se manifestam somente com aquela pessoa que quer ficar deitada, que não quer tomar banho, que não quer sair. Não, muitas vezes é uma pessoa fisicamente, socialmente ativa, mas uma pessoa que faz muito uso de medicação que são chamadas de psicofármacos, né? Então, aquelas drogas que são usadas para a pessoa se acalmar, para liberar endorfina, para a pessoa, você vai medicalizando o sofrimento da pessoa, né? Você não medicaliza a doença, mas o sofrimento. Então, a depressão, a ansiedade, não consigo dormir, não tenho vitalidade, não consigo ter força para tocar o meu dia em frente. Então, esses são normalmente sintomas depressivos que são medicalizados, o sintoma é medicalizado. Então o remédio ajuda a dormir, ajuda a acordar, ajuda a ter energia, mas o foco, a origem do problema não é tratada se aquela pessoa não faz uma terapia, se aquela pessoa não se envolve em alguma atividade social que a faça se sentir melhor. Ou seja, você vai medicalizando o sofrimento e não o problema, não a origem do sofrimento. Portanto, quem tem uma dor crônica não resolvida, normalmente vai ter uma depressão que pode ser manifestada com irritação, com falta de vitalidade, com excesso de críticas. Então, esses sofrimentos, essa forma de agir emocional, psicoemocional, ela vai traduzindo um sofrimento psíquico que nunca é resolvido, porque muitas vezes ele está ligado a uma dor crônica que também não é resolvida. É medicalizada, é diferente de ser resolvida. Você tomar um remédio para depressão é diferente de você resolver a depressão. Então, por exemplo, eu conheço indivíduos que tomaram remédio para depressão, mas ao mesmo tempo fizeram terapia, ao mesmo tempo se envolveram em atividades sociais, em atividades intelectuais, em autoconhecimento, em ajuda ao próximo, e essas pessoas foram fazendo desmame da medicação antidepressiva até o momento em que a medicação antidepressiva não é mais necessária, porque a pessoa já está sendo capaz de liberar endorfina por ela mesma, por uma autossatisfação e um sentido próprio de viver. Então o remédio não é mais necessário. Então essa pessoa fez uso do remédio, mas ao mesmo tempo ela foi tratando a origem do problema, de forma que quando ela fez o desmame do remédio, tendo tratado a origem do problema, ela então agora resolveu o problema, ela se envolveu em atividades que a fortalecem
de forma que o remédio não é mais necessário e a sua vida está alicerçada em bases que a fazem se sentir feliz, forte e motivada. E o mesmo acontece com a ansiedade. A ansiedade, quando ela não é resolvida, a pessoa fica tomando ansiolítico e esses psicofármacos vão trazendo efeitos colaterais que alteram a sua saúde e aquele círculo vicioso nunca é resolvido, nunca é trabalhado se não for acompanhado de uma terapia, de um estudo filosófico, espiritual, de um engajamento em atividades sociais que a faça viver uma vida social salutar, uma vida social de fazer o bem e receber o bem e de se alimentar nesse processo de autocura. Bom, na minha pesquisa de mestrado, a gente estudou exatamente isso. A gente estudou a dor lombar crônica que não se resolvia e que estava associada à depressão e à ansiedade, porque a depressão e a ansiedade normalmente acompanham sintomas físicos, músculo-esqueléticos que não são resolvidos. A gente vê as pessoas fazendo uso do sistema de saúde, do ortopedista, do neurologista, reumatologista, e ela vai tomando remédios e se não há uma orientação adequada para resolver a origem do problema, aquela pessoa vai ficando cada vez pior. O Dr. Adalberto Barreto, que é um psiquiatra que fundou a terapia comunitária integrativa, ele conta em vários de seus depoimentos que ele começou a tratar um grupo de pessoas muito adoentadas de todo tipo de doença. Ele falou, sabe como eu comecei tratando essas pessoas? Retirando a medicação. Ele começou tratando as pessoas, retirando remédios e vendo como aquela pessoa estava de verdade. E a partir daí ele descobriu que apenas parece que 11% das pessoas que tomavam remédios para depressão, para dor, para ansiedade, precisavam efetivamente desses remédios. Apenas 11%. 89% não precisavam daqueles remédios e elas precisavam de outras coisas, que no caso ele demonstra que a terapia comunitária, que foi um método que ele inventou, deu origem, que essas pessoas precisavam de outras coisas, elas precisavam ser ouvidas, elas precisavam de relacionamentos afetivos, elas precisavam ressignificar a própria vida, elas precisavam valorizar alguma atividade que gostavam de fazer e que passaram a fazer e aquilo funcionou como uma terapêutica. Enfim, gente, é muito impressionante os resultados da pesquisa deste profissional. Como é interessante os resultados das pesquisas científicas que nos trazem, assim como a minha dissertação de mestrado também demonstrou esses mesmos achados, que o Pilates, os exercícios de Pilates e um manual de orientação postural foram suficientes para a melhora significativa. Ou seja, você faz uma análise estatística e vê matematicamente que estas pessoas que tinham dores lombares crônicas melhoraram com exercícios baseados no Pilates e um manual de orientação postural, ou seja, treinar com a pessoa a forma com que ela senta, deita. Gente, essa semana, o depoimento de uma paciente, eu tenho muitos depoimentos. Todo profissional de saúde que trabalha com orientação ergonômica sabe disso, mas eu tô falando de um bem recente, essa semana, uma moça me dizendo, olha, depois que eu corrigi o jeito de dormir, eu nunca mais levantei com dor. Nossa, como pode ser tão fácil assim a resposta? E eu indo atrás de remédio de diversas especialidades médicas sem resultados.
Então, eu não estou dizendo que não é que a gente não deve fazer uso das especialidades médicas. O que eu estou querendo dizer é que se as especialidades médicas não trabalharem juntas com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional, com o fonoaudiólogo, com o nutricionista, é manca. É uma ajuda apenas química, por fármacos, é uma ajuda manca. É uma ajuda que ao longo do tempo, só ela piora o paciente. Mas, ao longo do tempo, ela, associada com todos os outros profissionais da saúde, o desmame da medicação química é feita e essa paciente consegue se reabilitar, quer seja para emagrecer, quer seja para melhorar a função, a dor, a cabeça, os enfrentamentos, a fala, tantas outras habilidades que são melhoradas com a equipe que trabalha multidisciplinar, que trabalha com a saúde e não apenas com fármacos. Fármacos é emergencial, fármacos é para trabalhar em conjunto com outras coisas até que o fármaco seja desmamado, seja diminuído e ao ponto de não ser mais necessário, né? Então, voltando, os estudos trazem cada vez mais o uso, a prática do Pilates, no meu caso foi o Pilates clínico, mas os exercícios de Pilates são extremamente benéficos só para melhorar a dor crônica, lombar ou cervical ou musculoesquelética de uma forma geral? Não. Descobre-se, apresenta-se evidências cada vez mais fortes de que os exercícios baseados no Pilates, eles melhoram a dor, os sintomas depressivos e os sintomas ansiolíticos ao mesmo tempo. Quando você faz essa atividade física, você melhora das três coisas simultaneamente, sem uso de fármacos. Isso não parece muito representativo de uma terapêutica que realmente funciona? Realmente funciona. Eu não estou falando só do Pilates, mas os estudos que eu tenho olhado, porque a minha dissertação é em cima do Pilates, são os Pilates, mas outros estudos trazem outras atividades físicas como determinantes na melhora de dor crônica, de sintomas depressivos e de sintomas ansiolíticos. Então eu tenho muita pena daquelas pessoas que estão com depressão e ansiedade e fazem apenas uso de fármacos e acham que estão se tratando. Elas estão medicalizando sintomas e não indo à cura, à resolução do seu problema, se não estiverem fazendo depressão, exercícios físicos, envolvidas em atividades comunitárias, sociais, intelectuais, enfim, abraçando a vida como um todo e não apenas se medicalizando. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu espero que, se vocês tenham ou conheçam alguém que tenham dor crônica, depressão e ansiedade, que vocês possam falar para estas pessoas que existe saída, que existe uma luz no final do túnel e que elas podem não apenas melhorar, mas se recuperarem completamente com as abordagens corretas. Muito obrigada pela atenção. Eu queria convidá-lo a ler este livro de minha autoria, Vir a Ser, a Fisioterapia como um Caminho na Reconstrução do Ser, cujo link está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.